Começando, hoje a gente vai ver sobre circuitos elétricos em série. O que a gente vai ver hoje? Na aula passada a gente falou sobre os circuitos elétricos no modo geral, apresentação dos circuitos elétricos. Agora, essas nossas próximas aulas, nós vamos especificar dois modelos. O primeiro é em série, que é os elementos passivos da rede. O que são os elementos passivos? São os elementos que consomem energia, certo? Então, é como eu vou colocar esses consumidores de energia nesse circuito elétrico, na minha rede elétrica, certo? Então, hoje nós vamos ver esse modelo em série e depois nós vamos ver na próxima aula como que é o modelo em paralelo, tá bom? Bem, então a questão da associação em série, que a gente chama, né, é quando esses elementos passivos, que são os resistores, capacitores, indutores, né, isso tudo aqui a gente sabe que são os componentes eletrônicos dos nossos componentes elétricos, trazendo para a nossa realidade computador, televisão, geladeira, etc. Como é que eles são associados? A gente vai ter série, paralelo e o mista, que é o que utiliza os dois no mesmo sistema. Tá bom? Então a gente vai focar nessa aula aqui específica na associação em série. Bem, então a gente precisa observar três componentes principais, que é tensão, resistência e a corrente. Tá? Então a gente vai sempre estar observando esses três componentes, tensão, resistência e corrente. Acabou não esquecendo de botar aqui, mas tudo bem. Então o circuito em série ele vai ser aquele que ele vai permitir, veja bem, somente um percurso da passagem, um percurso para a corrente. Tá? Ou seja, eu vou ter o cabo, então veja bem que a minha corrente aqui, o I, né? O I ele não vai para outro, eu não consigo mandar a corrente para outro lugar. Ela vai sempre estar percorrendo pelo mesmo sentido e o mesmo canal, o mesmo duto. Tá? Paralelo a gente vai ver que, como o próprio nome já fala, paralelamente. A gente vai ter vários caminhos que a minha corrente vai percorrer. Tá? Então aqui é importante a gente ver que a corrente, ou seja, o I, ela vai ser a mesma para todos os pontos do circuito. Tá? Então aqui sempre eu vou ter, a corrente vai ser igual nesse meu circuito em série. A gente vai estar calculando esses valores, né? Aqui, como eu falei na aula anterior, aqui é a aplicação prática da lei de Ohm, que a gente já estudou anteriormente. Certo? Então a lei de Ohm, quem lembra? V, voltagem, é igual a R, resistência, vezes a corrente. A partir daqui a gente consegue estar deduzindo a fórmula para descobrir qualquer um dos três, tendo apenas dois. Né? Então o normal sempre a gente tenha dois elementos e a gente vai descobrir o terceiro calculando pela lei de Ohm. Bem, então aqui, importante, aqui no circuito em série, a tensão total, que é esse V aqui, ó, esse V, a tensão total, ele vai ser a soma da queda das tensões. O que é a queda da tensão? O que cada elemento, V1, V2 e V3, aqui são os elementos do meu circuito. Então, digamos, eu tenho um circuito com três lâmpadas. Lâmpada 1, V1, lâmpada 2, V2, lâmpada 3, V3, até o final do nosso circuito, que é o Vn. Então, eu vou ter aqui cada um desses elementos no circuito em série, cada um desses elementos, eu vou ter uma tensão específica. Tá? Então, no final das contas, a tensão total desse meu circuito, ele é a soma das quedas de tensão de cada resistor. Certo? Então, cada elemento vai ter uma tensão específica de acordo com sua resistência e a soma total desse circuito me dá a minha tensão total, completa, tá bom? Outro ponto, a corrente. A corrente ela é igual, nesse caso, em todos. Então, a corrente na minha lâmpada 1 é a mesma corrente que chega na lâmpada 2, a mesma lâmpada que chega na lâmpada 3. Tá? Então aqui, e isso é no circuito. Então a corrente ela vai ser compartilhada por todo o meu circuito. Tá bom? E a resistência, ela vai ser somada também. Então eu vou ter todas as resistências para me saber a resistência total do meu equipamento. Um exemplo. R1
nesse nosso circuito pode ser um ar-condicionado. Qual a resistência dele? Ela vai ser maior do que o R2, que é uma lâmpada, um carregador de celular. Certo? Então, cada um vai ter a sua resistência. Lembrando que a resistência ela é diretamente proporcional ao consumo, à potência desses nossos elementos. Tá bom? Então, aqui eu sei que eu vou somar todas as resistências desse meu circuito, é como se eu somasse a resistência de todos os meus equipamentos de casa, e eu vou ter a resistência equivalente, que é a soma de todos. Tá? Então, basicamente, nós vamos ter essas três características. Ó, resistência soma, corrente é igual para todo mundo, e a voltagem também é somada entre todos os equipamentos. Certo? Então, aqui tem um resumo. Ó, a soma das quedas de tensão, tá aqui, é a soma, a queda de tensão é igual à tensão total da fonte. Tá? Então, aqui o que acontece? Se eu tenho uma fonte de 12 volts, todos os meus equipamentos vão se distribuir, eles vão ter uma divisão desses 12 volts da minha bateria, do 220 da minha casa. Tá? Então, eu sempre vou dividir a minha tensão máxima, que é o que a minha fonte de energia me dá, uma pilha de 1,5, 3, etc. E eu vou dividir por esses meus equipamentos que estão dispostos aqui, né? As minhas resistências, tá bom? A corrente vai ser igual e a resistência vai ser a soma de todas. Com essas três informações pertinentes a esse tipo de circuito, né, o circuito em série, vamos começar a fazer alguns exercícios aqui. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos e vocês têm uma ideia de como é que funciona. Beleza, o primeiro. Um circuito em série é formado por resistores, aqui é corrigir isso aqui, de 50 ohms, 75 ohms e 1000 ohms de potência. Determine a resistência total e a tensão total do circuito, certo? Então veja bem, a resistência total é a mesma coisa que resistência equivalente, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o desenho do circuito, né? Eu quero saber o RT, que é eu fazia a medição no circuito aberto, né? Aqui fazendo aquela mediçãozinha lá com o nosso multímetro, né? Então eu vou ter a primeira R1 50 ohms, a segunda 75 e a terceira 100. Ok. Então aqui como é que eu preciso, o que é que eu preciso fazer? Eu já sei que para mim saber a resistência total eu tenho que somar todas as resistências, né? Então aqui é bem simples, é só jogar essa formulazinha bem básica aqui, 50, 75 e 100. Então no final eu tive nesse problema aqui, meu RT 255 ohms, beleza? Vamos fazer um outro aqui. Calcular a resistência equivalente dos resistores de 100, 225, 222 e 470 ohms. A intensidade da corrente e a tensão elétrica nesses resistores, quando associados em série e submetidos a uma tensão de 6 volts. Ok. Então agora aqui já é um problema mais real, né? 6 volts seria o quê? Uma bateria. E aqui a gente vai ter os nossos equipamentos, né? Nossas resistências. Ok, vamos lá. Primeiro passo, a gente precisa fazer o quê? Um problema geral. A gente vai precisar, para calcular a resistência equivalente, a gente vai precisar a corrente e as tensões, né? Cada um dos resistores eles precisam utilizar as propriedades aqui dos resistores em séries que a gente viu, beleza. Então, o primeiro passo, calcular a resistência equivalente. Ok, como é que é a resistência equivalente? Certo, já tem a fórmula, é só repetir, né? Então, tá aí. 100, 220, 470. Então, a resistência equivalente aqui é 790 ohms. Ok. Certo. Então, a primeira a gente já tem, né? 790 ohms. Vamos lá. Passo 2. Calcular a intensidade de corrente elétrica estabelecida pela fonte. A corrente elétrica, a gente lembra que ela é o quê? Ela é igual para todo mundo, né, no circuito. Então, basicamente, eu sei aqui, eu vou jogar na lei de Ohm, né? V é igual a RI, certo? Mas o que eu quero saber é a corrente. Então, vamos deduzir essa forma. O R vem para cá e o V passa para lá, dividindo. Ok, certo. Na verdade, o R passa para cá dividindo. Isso, aí vai ficar I igual a V sobre R. Certo. Então, a fórmula que a gente vai utilizar aqui nesse caso é essa daqui, que eu sei a voltagem e eu sei a resistência. A resistência quem é? A gente acabou de achar aqui 790,
certo? Então, eu sei que na prática esse desenho fica dessa maneira aqui, ó. Eu vou ter a fonte de energia, a minha corrente num só sentido e 790 ohms, certo? Então vamos lá. Eu já sei quem é V, que é 6, e eu sei quem é R. Então esse aqui vai dar algo que dá uma dízima periódica aí, 0,00759, que a gente pode trazer em notação científica 0,59 elevado, multiplicado por 10 a menos 3, certo? Que trazendo isso aqui para termos na área de eletricidade, de física, então a gente vai ter aqui nesse circuito uma corrente de 7,59 miliamperes, tá? Então lembrando que esse valor aqui é por circuito geral, tá? Então todo o circuito aqui ele vai ter, nesse caso ele vai ter 7,59 miliamperes. Então achamos o segundo passo, né? Aqui para explicar ainda mais isso aqui, veja aqui. Eu sei que a corrente ela é igual em todo o meu circuito, né? Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E 1, e 2 e 3, certo? A corrente nos equipamentos 1, 2 e 3 é igual ao total, que é aqui nesse caso é 7,59 miliamperes, beleza? Então repetiu em tudo. Para finalizar, a gente vai ter aqui o nosso último exercício foi pedido lá em cima. Calcular a queda de tensão em cada um dos resistores. Vamos ver como é que é essa queda de tensão. Então aqui a gente vai aplicar a lei de Ohm de novo, né? Beleza, eu quero saber a VN, V1, V2 e V3, né? A tensão, a queda de tensão em cada um dos equipamentos. Então aqui, aplicando a lei de Ohm, eu vou ter R, ó, R, Rn, por quê? Porque é em cada equipamento. Então, Rn, R1, R2, R3. Se tivesse mais um equipamento, R4, certo? E a minha corrente, o que é a corrente? É V sobre R, certo? Que é, ó, veja bem, V sobre R. Como é que a gente achou a corrente? Está aqui, ó, V sobre R, né? Que é o R equivalente, tá bom? É o R total do nosso equipamento, do nosso circuito, beleza? Então tá aqui, ó, V sobre R. Aqui para ficar mais claro, poderia ter aqui um RE, né? Que é o R equivalente, beleza? Então, sabendo isso aqui, o que que a gente tem? Vamos calcular aqui V1. V1 eu sei quem é o R1, que é 100. De onde é que o senhor tirou esse 100, professor? Tirei esse 100 daqui, ó. Olha, 100 ohms. O outro vai ser 220, o outro 470, certo? Então, vamos lá. Ok, então 100, ó, R1, 100, vezes o V. Quem é o V? 6, vezes a resistência total, que é 790, que nós encontramos lá em cima. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai chegar nesse valor. 0,76 volts, certo? Que a queda de tensão no equipamento 1. No 2, mesma coisa, 220 é o valor dele, né, a resistência dele, vezes a corrente, 6 sobre 790, que o resultado deu 1,67. A mesma coisa a gente vai fazer para o terceiro. Então, os 3 volts que nós tivemos aqui, ó, 0, V1, 0,76, V2, 1,67, V3, 3,57. Então, essa é a queda de tensão em cada um das nossas resistências lá, né? Para a gente ver se está certo, vamos tirar a prova dos 9 aqui, né? Eu sei que a minha tensão total, certo? Ela é igual à soma das tensões de todos os equipamentos da minha rede. Então, trazendo aqui para a gente verificar, eu sei que V1 é isso aqui, V2 e V3. Se a gente for calcular esses três valores aqui, a gente vai chegar no 6V, certo? Então, a nossa aula acabou por aqui, tá? Façam os exercícios, estude isso aqui. Na próxima aula a gente vai ver sobre circuitos em paralelo.